chegou o grande momento que a gente estava esperando ao longo do ano todo, que a autoria comenta a FUVEST de 2015. Né? Toda a nossa preparação dos alunos do curso, e eu imagino que você que não seja do curso e esteja assistindo o vídeo, era obviamente bastante canalizada para esse momento. Se você não é aluno do curso de autoria, talvez você tenha se assustado com a redação que falava sobre a camarotização da vida no Brasil, abordando com a ideia de segregação social. Mas muitos de nós discutimos essa questão, não necessariamente com esse termo, processo de camarotização, mas com a criação de diferentes espaços que estabelecem segregação na ideia do ponto de vista de classes sociais na realidade brasileira, em um contexto em que supostamente essa separação não existiria. Né? Todos os textos da coletânea visam a delimitação dessa ideia de uma divisão social entre as diferentes classes sociais, no contexto brasileiro mais especificamente. Primeiro, como eu disse, a ideia talvez seja entender o que representaria essa ideia de camarotização, o que o primeiro texto da coletânea, e acho que o terceiro também menciona diretamente, né, que é tentar entender que não é a construção tão metafórica, assim, desculpa, tão objetiva de camarotes reais na vida pública, mas pensar que existiria uma divisão de espaços aos quais só teria acesso aqueles que tivessem meios e bens de consumo para conseguir acesso a lugares mais especiais que outros dentro da mesma sociedade. É um processo de divisão que afetaria de uma certa forma a noção de democracia no contexto brasileiro. E aí você já conseguiria tocar nas duas palavras-chave que eram dissidência do comando central. Né? Se a camarotização na realidade brasileira, essa segregação entre classes, ela prejudicaria a ideia de democracia, porque a democracia pressupõe que existe o compartilhamento de uma vida coletiva entre todos os cidadãos. Os textos da coletânea, eles impulsionavam bastante a divulgação de ideias que pudessem disseminar mais outros conceitos a respeito disso. Então o primeiro texto eu deixava bem claro, por um exemplo, que eram os estádios tanto da Copa do Mundo, ou os estádios de futebol de maneira geral, que antes eram um indicativo de coletivização da vida social e que hoje, na verdade, são feitos como moldes de pequenos camarotes, de separação muito clara entre classes sociais, e já deixando de fora muitas das pessoas que pudessem querer entrar nesse contexto. E claro que os estádios seriam apenas um exemplo dessa ausência de uma vida compartilhada, que seria o oposto, então, à noção de democracia. Essa noção dos estádios, por exemplo, na hora de colocar isso no seu texto, poderia ser acompanhada por muito do que aconteceu na Copa do Mundo. Até exemplos que a gente aqui no curso, a autoria, por exemplo, discutiu, dos casos que existiam na relação à área FIFA. Né? Então, os estádios da Copa, por exemplo, eles criavam um cordão, né, que impedia, muito antes de chegar nos estádios, que boa parte da população entrasse. Né? Era até muito comum que pessoas, né, um exemplo que mostrava bem a diferença de classes sociais, né, que pessoas mais pobres ficassem observando os mais ricos passarem. Né? Então, assim, esse exemplo dos estádios de futebol remete bastante ao contexto de Copa. Mas o conceito continua sendo bem desenvolvido quando chega no texto 2, ele aborda a ideia do fim do bem comum pela diminuição e diferenciação do uso de serviços públicos. Né? E aí esse é um texto talvez chave da proposta, porque ela menciona, não diretamente, uma ideia, que é uma ideia que, apesar de mencionar as palavras cidadão e consumidor ao longo do segundo texto, ela não está falando, e o candidato poderia perceber, que se refere a um conceito bastante importante do geógrafo brasileiro Milton Santos, de que hoje nós vivemos uma sociedade de cidadãos consumidores, que não há necessariamente apenas a ideia, mas o que é um cidadão que participa da vida coletiva, mas a ideia de pessoas que tentam consumir e por meio do consumo acessar e se dispor de novos mecanismos sociais de interação com a sociedade. E isso claramente ficaria estabelecido pelo exemplo da escola que ele dá. Porque a capitalização no meio da escola, né, e mostrar a separação de um bem comum, né, para se tornar um bem privado, tira essa noção de vida coletiva. Né, e aí a noção de educação que volta depois do texto 4, né, ela acabaria sendo colocada apenas os mecanismos privados. Então é claramente aquele mecanismo de cidadão que até os anos 60, e a gente já joga o contexto 4, né, que faz uma relação histórica, de que nos anos 60 essa noção ainda existia. E por que essa noção ainda existia? Porque os anos 60 ainda são aquilo que os filósofos contemporâneos vão determinar como sendo o final do processo de modernidade. E a modernidade seria, sim, o período em que a noção de cidadão, ou seja, de vida coletiva, ainda era bem visada. Então ele delimitou claramente no último texto da coletânea uma noção clara de que até os últimos suspiros de modernidade, como diz o Baum, por exemplo, essa noção de vida coletiva de fato não existia. Então você, candidato bem preparado, poderia até fazer uma comparação histórica entre esses contextos, que é uma coisa que, de novo, os alunos do curso estavam bem preparados para fazer.
Até voltando para o texto 3, ele dá outros exemplos de criação de novos espaços dentro da cidade, que seriam espaços voltados apenas para a área VIP, né? Então que aí já acompanha o processo, né, de mudança até da identidade da sociedade brasileira, né, com o crescimento, por exemplo, da nova classe C, né? Então a tentativa dos mais ricos de tentarem criar espaços em que segregariam ainda mais outros espaços, né? Então muita gente lembrou, por exemplo, nesse contexto, eu imagino, né, dos exemplos dos rolezinhos, né? Então que imaginar que shoppings já mais requintados, né, que já tinham um público específico para o qual eles eram voltados, né, que tinha um embate bem grande nesses enclaves da cidade que de fato aconteciam, com outras classes sociais, né, num embate que aparentemente não existiriam. Tá? Isso aí poderia ser retomado por outras formas, né, pela ideia, por exemplo, de capitalização das experiências coletivas de fato, né, em que não existiria uma experiência coletiva, a não ser que, claro, você tenha um capital para conseguir acesso a essas áreas, em que você poderia vivenciar uma vida compartilhada. Só que esse compartilhamento de experiência é algo que só seria possível num regime plenamente democrático, o que num processo como esse dificilmente poderia acontecer. Tá? Então assim, o tema foi um tema que talvez para alguns tenha soado complexo pela palavra-chave, mas acredito que os alunos do curso estão muito bem preparados para fazer isso. Então, se você se interessou pela proposta, saiba que a gente discutiu isso o ano inteiro aqui no nosso curso, então, e que estamos prontos para sempre dar as melhores indicações para você. Para mais informações, fale conosco pelas redes sociais, entre em contato, veja os nossos textos ali também no nosso site, que a gente pode te guiar melhor nesse processo. Tá certo? Bons outros dias de provas para quem ainda for fazer provas na FUVEST. Abraço.